Gênesis capítulo 6, versículos 7 ao 12. E depois mantenha a Bíblia aberta para a gente fazer uma reflexão. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto, em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém. Estamos falando de um homem que ouviu da parte de Deus um decreto de destruição para o mundo em que ele habitava. Estamos diante de um texto que revela que este homem achou graça nos olhos de Deus. E este homem, ele era justo, ele era reto, e ele andava com Deus. Contudo, o decreto havia sido dado. A destruição era eminente. Deus havia determinado. E os céus, a terra, pode passar. Mas as palavras de Deus, elas não passam. Elas permanecem para sempre. Quando a terra foi destruída, e Deus fez um pacto com Noé, e levantou um arco no céu, colorido, chamamos de arco-íris, para que as gerações posteriores jamais se esquecessem que ele havia dito a Noé que nunca mais o mundo seria destruído com água. Já se houve na terra vários tsunamis que atingiu países e destruiu muita coisa, mas a terra não será mais destruída. Com água não. Mas a Bíblia diz que a terra sim, ela será destruída pelo fogo. E quando a gente começa a ver as últimas notícias acerca dos vulcões
que estão se despertando e estão em erupção, e que jogam lavra a quilômetros, e que cidades inteiras são destruídas, ainda há muitos outros que serão despertados, e que se o mundo poderá pegar fogo. O apóstolo Pedro disse que o mundo em que nós vivemos, habitamos, ele vai passar com grande estrondo, e os seus elementos, eles não se fundirão. Esta profecia é para a nossa geração, para a geração que estamos vivendo no tempo do fim. Porém, há uma pergunta que não nos deixa calar, é a de Abraão a Deus, quando Deus disse que Sodoma e Gomorra seria destruído por fogo. E como lá naquela cidade Ló, o seu sobrinho, morava, ele se preocupou. E querendo salvar o seu sobrinho, ele perguntou a Deus se Deus havia de destruir o justo com o ímpio. E ele perguntou de forma bem diplomática. Ele disse assim: se houver naquela cidade 50 justos, tu destruirás? E Deus disse: não, por amor dos 50, eu não destruirei. E ele insistiu naquela conversa, naquele diálogo, até chegar em 10 pessoas. E Deus disse: por amor aos 10, eu não destruirei. Mas o pior é que na cidade inteira não havia 10 justos. De sorte que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo. E o justo Ló não foi destruído. Por quê? Porque Deus havia dito que não destruiria o ímpio juntamente com o justo. Há um tratamento diferenciado para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem a Deus. Há um tratamento diferenciado para aqueles que andam com o Senhor e aqueles que andam sem o Senhor. Aleluia. Então, o que Deus fez para que Ló escapasse? Ló não estava com a menor ideia, como os antediluvianos não tinham a menor ideia do que estava para acontecer. Como na nossa geração, a maioria da nossa população não tem a menor ideia do que está para acontecer. Uma geração vai, outra geração vem, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o que é incrível, que nenhuma destas gerações Deus deixou elas sem avisar. Em todas as gerações, Deus levantou alguém para advertir, para admoestar, para mostrar e dar as evidências daquilo que estava para acontecer. O incrível é que os homens não se dão por avisados. Foi assim aos antediluvianos, foi assim aos sodomitas, e está sendo assim também na nossa geração. E o pior, no meio daqueles que se dizem
cristãos. Diferente do homem, Deus não age por emoção. Deus age com justiça e com juízo. E o fato que levou Deus a querer destruir os antediluvianos é porque os pecados cometidos por eles foram tantos, mas tantos mesmo, que chegou a exalar o mau cheiro às narinas de Deus. A violência e toda sorte de miséria. E quando o pecado subiu às narinas de Deus, quando o pecado ofendeu a santidade de Deus, quando o pecado aborreceu, que chegou no limite, Deus disse: destruirei todos da face da terra, homens, animais, répteis, e estou arrependido de os haver feito. Por quê? Porque Deus não fez o homem para o pecado. Glória a Deus. E ali era uma consequência. E o pecado tem preço, e o salário do pecado é a morte. Porém, amados, naquele momento que Deus se irou, Noé estava com Deus. Aonde, pastor? Noé estava no céu? Não. Ele estava na terra. Mas ele estava na terra conectado com o céu. Ele estava na terra de joelhos. Ele estava na terra conversando com Deus. Daí a importância de você saber a vontade de Deus, que é possível através da oração. Por isso Paulo recomendou aos Tessalonicenses assim: orai sem cessar. E quando ele estava conversando com Deus, Deus lhe fez saber que a terra estaria sendo destruída. E quando Noé entendeu acerca da ira de Deus, ele achou graça nos olhos de Deus. Olhos aqui trata de uma visão. Ele entendeu a visão de Deus, ele compreendeu o porquê da destruição. Isso é olhos, achar graça nos olhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: pela graça sois salvos, isto não vem de vós. Então, graça é um favor imerecível. Então Noé achou esta graça diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus, olhando dos céus à terra, ele contemplava, ele via todas as coisas que estavam acontecendo. E quando Deus olha para Noé, ele reconhece que apesar de viver no meio daquela geração, mas ele era diferente. Ele não andava como andavam aqueles na sua geração. No meio de toda a corrupção, de toda a depravação,
de toda imoralidade, mas Noé se mantinha íntegro. Por quê? Porque Noé tinha os seus olhos fitos no Senhor. A visão de Noé não era para baixo, a visão de Noé era para cima. É exatamente isto que eu quero que você não só aprenda, mas ponha em prática. Que na nossa geração nós precisamos continuar com essa visão, olhando para o Senhor. Glória a Deus. Porque somente olhando para o Senhor a gente vai conseguir força para superar todas as crises que o mundo vive, quer seja crise econômica, social, espiritual, qualquer que seja a crise, você só vai poder superá-la se você mantiver os seus olhos na pessoa do Senhor Jesus. Por isso o escritor aos Hebreus, ele disse, Hebreus 12, 1 e 2, corramos, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. A carreira de Noé foi desde o decreto de destruição de Jeová até a chegada do juízo pelo dilúvio. A nossa carreira é desde o Calvário, do momento em que nós fomos salvos, até o toque da última trombeta, aonde subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Você e eu não podemos esquecer que estamos vivendo, morando e habitando numa terra, num mundo que será destruído pelo fogo. Eu e você não podemos esquecer de continuar e manter a nossa carreira, sem olhar para a direita, nem sem olhar para a esquerda, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Meus amados, Noé não teve medo do que estava por vir. Por quê? Porque ele estava com os olhos fitos no Senhor. Aleluia. Noé não teve medo do dilúvio que estava por vir. Não, Senhor, porque ele sabia que Deus não iria sobre ele imputar nenhum juízo. Nós precisamos, enquanto salvos, ter essa certeza, ter essa convicção que um grande mal está por vir, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor, antes que este grande mal domine a terra, Ele nos chamará e nos esconderá no seu pavilhão, profetizou Isaías. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Noé achou graça nos olhos do Senhor, glória a Deus, Deus resolveu salvá-lo, não somente a Noé, mas a todos quanto abraçasse a fé, a coragem e o amor que havia no coração de Noé. E Deus confiou a Noé a responsabilidade de ele anunciar na sua geração o juízo de Deus. De sorte que o apóstolo São Pedro chamou Noé do pregoeiro da justiça. Aleluia.
E ele, amados irmãos, cerca de 120 anos, ele pregou verdades que incomodaram a sua sociedade, verdades que lhe trouxe muitas lutas e perseguição. Mas, amados, ele não só pregava o juízo de Deus conforme Deus havia dito que ia lhe fazer, mas ele vivia aquilo que ele estava pregando. E Deus, meus amados irmãos, quando disse que Noé, para a salvação de todos, construísse uma enorme barca, uma enorme embarcação para a salvação da humanidade, Noé não questionou coisa nenhuma, ele simplesmente obedeceu. E ele começou a construção da arca. A construção da arca era a esperança de uma nova vida, de uma nova geração. A construção da arca era a prova da oportunidade única que aquela geração ia ter de ser salva do dilúvio. Mas qual foi o problema? O problema é que aquela geração não só descreu, mas também perseguiu a Noé, a ponto de Noé ser tido naquela geração como um louco. Aleluia. Mas a grande verdade é que, apesar de o tempo estar se passando e as lutas e perseguição a Noé e a sua família ser aumentada, mas ele continuou na esperança e fé de que aquele mundo seria sucumbido pelo poder de Deus através das águas. Mas infelizmente o povo não deu ouvido. E a palavra de Deus vai nos mostrar, no versículo 11 do capítulo 6 do livro de Gênesis, que a terra continuava corrompida diante da face de Deus, e a terra encheu-se de violência. E quando Deus viu tudo corrompido, cada vez mais a situação piorava. A palavra de Deus diz que Noé conclui a obra que Deus mandou lhe fazer. Terminou a sua missão. E quando terminou a missão de Noé, Deus mandou que Noé entrasse na arca. Glória a Deus. Aleluia. E ele passa pela porta. E a porta, quem fechou foi Jeová. Aleluia. E agora, uma vez a porta fechada, as comportas dos céus, os abismos, as fontes do abismo deram água, e veio o que Deus havia prometido: juízo sobre a face da terra. Somente quando aquela geração viu água, porque eles não conheciam água, nunca tinha chovido sobre a face da terra, como ninguém nunca viu arrebatamento, mas vão crer quando a gente desaparecer, que eles correrem para a igreja para me procurar e para lhe procurar, e não vai encontrar você aqui, vai correr para a sua casa, e vão dizer: não, ela foi para a igreja, mas não está lá. E o que aconteceu? Ah, foi aquilo que ela sempre pregava, que Jesus Cristo viria buscá-la. Aconteceu. Aconteceu. Escute. Olha para quem está perto de você, diga: você é importante para Deus. Isso.
nós somos importantes para Deus. E aqueles que a Ele é importante, Ele não se esquece. Glória a Deus. A responsabilidade de colocar todos na arca, todos, inclusive a sua família, era de Noé. Ele construiu a arca, pregou as verdades de Deus, ensinou e mostrou o caminho. Mas tinha uma coisa que Noé não podia fazer: obrigar ninguém a entrar, nem mesmo a sua família. Contudo, meus amados irmãos, quando tudo estava pronto, Gênesis capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé: entra, tu, toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 7. E entrou Noé, seus filhos, suas mulheres, as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E os demais não conseguiram mais, porque eles só creram quando viram, e quando viram, era tarde demais. Mas esta noite, eu quero trazer 3 profundas revelações de Deus para a sua vida. Sobre este tema: você é importante para Deus. Não importa a geração, não importa o meio social, não importa a situação econômica, não importa, nada disso importa. O que importa é que Deus, Ele ama a todos. E nós temos a mesma responsabilidade de Noé. Nós estamos aqui na construção da arca. A igreja simboliza a arca da nossa geração. E estamos na construção da arca. Glória a Deus. E nós precisamos anunciar ao mundo que Deus ama a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Uma prova do grande amor de Deus pela nossa geração foi o presente do seu único Filho, como oferta pelo pecado, para que por meio dele todos os homens sim pudessem ser salvos. Glória a Deus. E a outra grande prova de amor foi o próprio Jesus, sendo Deus, despojou-se da sua glória, deixando no céu junto ao Pai, se fez carne e habitou entre nós. Isto custou a humilhação de, como Deus, passar 9 meses no ventre de uma mulher. Muita humilhação para Deus. Mas ele se submeteu como prova do seu amor. Aleluia. E ainda, meus amados irmãos, ele entra na vida com todas as limitações humanas e sendo servo, e servo obediente e fiel até a morte, e morte de cruz.
Então a primeira visão que nós temos nessa noite é do grande amor de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que ama a bons e maus, um Deus que criou o maior projeto de vida para que o homem escapasse da morte eterna. E como presente, Ele deu Jesus. Aleluia. A segunda coisa que você não pode esquecer é que Deus não se esquece. Apesar da situação do mundo antediluviano, apesar da situação do nosso mundo, mas Deus não se esquece de mim, nem de você, nem de ninguém, por mal que seja. Por quê? Porque na ordem da obra da criação, você é a coisa mais linda. Você foi feito imagem e semelhança de Deus e feito para a glória de Deus. O pecado é quem deforma, glória a Deus, mas Deus não se esquece. O profeta Isaías diz: uma mãe que amamenta o seu filho, esta sim, pode dele se esquecer, mas ainda que ela venha a se esquecer, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando a gente vai para Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, nós encontramos um moço por nome Bartimeu, que era pobre, que era cego, que era mendigo, e que miseravelmente vivia à beira de um caminho, pedindo esmola para sobreviver. Mas Deus passa na vida dele, para mudar, para transformar, para dizer que não havia se esquecido dele. Glória a Deus. E quando o Senhor passa, a oportunidade chega para ele, porque ninguém vai ter do que reclamar no dia do juízo, porque Deus está sempre passando na vida das pessoas. Hoje, o Senhor está passando na tua vida que está aqui no santuário. Mas hoje o Senhor também está passando na tua vida que está em casa, participando deste culto através desta live. Deus está passando na tua vida. Não importa se você não consegue ver. Isso não importa, não importa se você não pode andar, isso não importa se você não tem dinheiro, isso não importa para Deus, não importa se você vive uma vida miserável, isto não importa para Deus. O que importa para Deus é que Ele veio buscar e salvar a todos quantos se havia perdido. Encontrou você na estrada da vida e Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? E é você quem vai dizer o que você quer de Deus. Diferente do homem, o que você quer de Deus, Deus tem para te dar. Diferente do homem, que pode até nos dar alguma coisa como pagamento de um favor, que pode até nos dar alguma coisa como mérito de alguma coisa que fizemos, mas Deus é diferente. Deus não dá o que nós merecemos, Deus sempre dá o que nós precisamos. E se você é carente de Deus, Deus quer dar a salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus não se esqueceu de Israel, 430 anos no Egito. E quando Israel clamou, Deus enviou Moisés para a salvação de todo o seu povo. Deus não esqueceu de Paulo nas masmorras de Filipe. Quando ele orou, Deus mandou um terremoto e abriu todas as prisões daquela cadeia. Glória a Jesus. Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. Deus não esqueceu daqueles 3 jovens na fornalha de fogo. Deus mandou o 4º homem na fornalha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Deus não esqueceu do seu povo encurralado por Faraó entre o deserto e o mar vermelho, e soprou das suas narinas um vento muito forte, e foi feito um caminho por dentro do mar. Israel passou a pé enxuto. Deus não esquece da sua luta, Deus não esquece das suas mágoas, Deus não esquece das suas aflições, Deus não esquece da sua depressão, Deus não esquece de nada que você está passando. E hoje Ele passa na sua vida e diz: não me esqueci de você e quero te abençoar. Mas Deus, Ele também muda situações. Imagine Noé fora da arca. O mundo estava para ser destruído. E aquela situação precisava mudar. Glória a Deus. Para que você tenha uma pálida ideia do que aquilo simbolizava, basta você abrir um vídeo de um tsunami que as pessoas... Eu ouvi essa semana, uma série de tragédias acontecidas no mundo, e uma delas foi um tsunami, que as ondas chegaram a uma altura de 30 metros. Então pense, você está numa área de litoral, litorânea. Você está numa área litorânea e de repente você olhar e você vê uma onda de 30 metros vindo de lá para cá. Imagina o pavor e o pânico. Aí você tem uma ideia do que estava acontecendo naquele momento, quando começou a vir as águas. E quando subiu a onda, glória, quando as águas, as comportas se abriram, Noé disse: e agora? Agora o Senhor falou, disse: não, Noé, se preocupa não. Não me esqueci de você. Não me esqueci da sua obra. Não me esqueci do trabalho que você teve para a construção dessa arca. Agora você vai entrar. Glória a Deus. Não se preocupa, você vai ficar do lado de dentro, porque do lado de fora vai ter juízo. E a porta sou eu que vou fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. E agora vem Jesus Cristo e diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quem entrou pela porta aqui, levante a mão e glorifique a Deus. Então Deus, Ele muda situações. Noé estava trabalhando do lado de fora, agora Noé estava descansando do lado de dentro. E o juízo de Deus do lado de fora. Deus muda situações. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21, eu queria que você... agora quero que você leia comigo. Mateus 15 e 21, nós vamos ver uma situação que precisava ser mudada e com muita urgência. Mateus 15, 21 em diante. Me acompanhe. 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, cidade dos gentios. Eis que uma mulher cananeia, descendente de Cã, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, ela está nos incomodando. Ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou-se ele e a mulher e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos, deitá-la aos cachorrinhos. Prova de fé. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher acreditou que se ela tivesse um encontro com Jesus, a sua situação mudaria. Então Deus muda situações. Mudou da mulher cananeia. Ela era de uma descendência de Cã, uma descendência da linhagem que foi amaldiçoada. Então ela estava debaixo de maldição. Mas um dia ela resolveu sair daquela situação. Ela resolveu, a partir daquele momento, não ser mais tida como uma mulher amaldiçoada. E só tinha uma maneira da maldição ser quebrada: se ela tivesse um encontro com Jesus. E quando o homem se encontra com Jesus Cristo, por ocasião do Calvário, as maldições caem por terra e o Senhor entra com providência e muda a situação. A mulher teve a sua situação mudada, a sua filha deixou de ser endemoniada, e a partir daquele momento ela se tornou uma mulher com a sua casa, abençoada pelo Senhor Jesus Cristo, e foi servi-lo. Levante a mão e adore, aleluia. Mas, meus amados e queridos irmãos, Jesus muda a situação de todos e de qualquer. Mudou a minha situação, mudou a sua também. Mas vamos ver mudando situação de algo improvável, porque tem pessoas e situações que a gente nem acredita que pode haver mudança, não é verdade? Eu já vi essa palavra muitas vezes, de pessoas que dizem: fulano tem jeito não, para fulano não tem jeito, só a morte. Morte, irmão, não dá jeito para nada não. Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23. Glória a Deus. Eu quero que você me acompanhe nesta leitura. Glória a Deus. Lucas capítulo 23. Lucas 23, 39, 23, 39 ao 40 aí. Lá estava Jesus, seus últimos momentos aqui na terra, aleluia, eram os últimos momentos que ele estava vivendo entre nós. E ao seu lado 2 malfeitores. Era um momento final. Sob a ótica humana, não havia mais jeito para aquelas 2 criaturas. Mas aí o relato bíblico nos diz o seguinte: versículo 39, um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Como alguém pode ser tão ruim? Como alguém pode ser tão mal, ainda que numa condição daquela? Mas há pessoas assim. E mesmo naquele momento ele ainda estava blasfemando. Versículo 40. Respondeu, porém, o outro, repreendendo, o outro malfeitor repreendendo, e disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Se você condenado, mesmo sendo condenado, você não está temendo a Deus? Continuou ele: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este
nenhum mal fez. E quando ele disse aquilo, interpelou Jesus. Jesus disse assim, e ele disse assim, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Claro, não havia nele nada que eu recomendasse o reino. Ele não se achou digno, merecedor, não havia mérito algum. Ele estava sendo morto com justiça pelos seus próprios pecados. Mas ele disse a Jesus: pelo menos lembra-te de mim. E a resposta de Jesus foi: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Deus não mudou. Ele ainda muda situações. Ele ainda muda situações. E o mundo precisa entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E que os antediluvianos não foram pegos de surpresa. Eles tiveram a oportunidade de quase 120 anos ouvindo esta palavra, mas eles endureceram o coração e não creram. Por isso todos sucumbiram, exceto Noé e a família, porque andava com Deus. A família de Ló, de igual modo, Deus, por amor a Abraão, mandou para a cidade que estava sendo destruída pelo fogo. Deus mandou anjos, e os anjos entraram na casa de Ló, e ali anunciaram. Primeiro disse a Ló o que estava para acontecer. Ló pregou a palavra de juízo do que Deus estaria fazendo naquela cidade, e todos se riram dele, não aceitaram, não acreditaram, aleluia. Mas os anjos pegaram Ló com a esposa e as filhas e tiraram fora da cidade. E quando Ló com a sua família saiu fora da cidade sob ordem de não olhar para trás, fogo e enxofre desceu sobre aquela cidade, que ela tornou-se pó, tornou-se cinza, foi totalmente destruída pelo fogo. Glória a Deus, como um sinal da nossa geração, que será também destruída pelo fogo. Glória a Deus. E a oportunidade da nossa geração é ouvir o Evangelho, ou genuíno Evangelho, sem rodeio. É o verdadeiro Evangelho, glória a Deus. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho das bênçãos, não é o Evangelho do dê lá, traz para cá e tome lá e dê cá, não. É a palavra de Deus. Jesus veio para buscar e salvar os que havia se perdido. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus, amados irmãos, não terá o culpado por inocente. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Estará dois numa cama, um será tirado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Este é o Evangelho que o Senhor nos confiou para entregar na nossa geração, e o homem se arrepender dos seus pecados e deixar o mundo com as suas fantasias e deixar as influências do diabo e aprender a andar com Deus. Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, aleluia. E eu posso, e você também pode, andar com Deus. Quem anda com Deus, anda seguro. Quem anda com Deus, sabe de onde veio e sabe para onde vai. Quem anda com Deus sabe que estamos vivendo no tempo profético, no princípio das dores. E os sinais estão aí. Glória a Deus. A história está se repetindo. A história está se repetindo. Mudou apenas o cenário e os personagens, mas os mesmos demônios que entraram em Ramá
sobre ordens de Herodes, para matar todas as crianças, para impedir que o Cristo se tornasse rei, porque este era o medo. O medo de Herodes era que o Cristo prometido nascesse e já havia nascido. Os magos tinham passado lá e disse: nasceu, aonde? Vão, volte e diga, porque eu quero ir adorá-lo, não vou matá-lo. Mas os magos, por divina revelação avisado, voltou por outro caminho. Herodes endoidou, disse: vai ter um rei no meu lugar, e eu não aceito. Há uma promessa de Jesus Cristo, Ele governar o mundo, Ele voltará para governar o mundo, e o anticristo não quer, vai se fazer Cristo para governar o mundo. E aí o que vai acontecer? Ele diz: eu tenho que destruir todas as crianças. Como foi em Ramá, que Raquel chorava a perda dos seus filhos inconsoláveis, mas o Senhor já não estava em Ramá. O anjo havia avisado para José e ele saiu, mas quando Herodes morreu, Jesus Cristo voltou, porque ninguém pode impedir o caminho do Senhor, como ninguém vai poder impedir o curso desta igreja, porque como um rio, esta igreja corre desde o altar do Calvário, um rio que toma proporção e extensão e força, o rio do Espírito, que vai passando por todas as ações, curando, salvando, transformando e preparando vidas para o céu do Senhor Jesus Cristo, que preparou para mim e para você. E minha palavra é de convite. Antes que seja tarde demais, entregue sua vida para Jesus, para andar com Deus, porque Deus não vai destruir o ímpio com o justo, não. Sabe, quando não der mais para mim, para você, irmã, para nós, irmãos, quando não der mais para nós aqui na terra, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, adeus, planeta Terra, adeus. Nós vamos dar um adeus a este planeta. E o profeta Amós vai dizer que vagabundos correrão de um lado para outro, buscando esta palavra, e já não vai mais encontrar. Mas enquanto isso não acontece, o mesmo profeta disse que não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se você quer andar com Jesus, você tem que aborrecer o mundo, porque não se pode andar de braços com o mundo e de braços com o Senhor. É luz e treva é treva. Que Deus em Cristo nos abençoe.